Ela não lembrava do momento exato em que deixou de ser chamada pelo próprio nome. Em algum ponto da infância, Isadora Lins passou a ser tratada como custo, dívida, peso. Não houve violência explícita, apenas decisões tomadas em voz baixa, atrás de portas fechadas, como se o silêncio tornasse tudo menos cruel. A cidade de Monteverde, encravada entre linhas férreas e armazéns industriais, cresceu rápido demais para quem não tinha como acompanhar. No início do século XX, o progresso chegava com máquinas, fumaça e promessas que raramente alcançavam os mesmos lares. A família Lins foi uma das que ficaram para trás. Quando o pai morreu, deixou apenas débitos. Quando a mãe adoeceu, deixou apenas urgência. Isadora tinha 17 anos quando foi levada à sala de um comerciante local, Horácio Brandel, homem conhecido por resolver problemas financeiros com eficiência desconfortável. A conversa durou menos de meia hora. Não houve contrato formal. Apenas um acordo socialmente tolerado. Isadora trabalharia em uma pensão ligada aos negócios de Brandel. Em troca, as dívidas seriam quitadas. Ela não foi empurrada, caminhou sozinha. As moedas colocadas sobre a mesa tinham um som específico, metálico, final. Isadora jamais esqueceria aquele ruído, não pelo valor, mas pelo que substituía. Ali, sua presença foi convertida em solução prática. A pensão ficava próxima à estação central, um lugar de passagem onde ninguém permanecia tempo suficiente para fazer perguntas. Isadora aprendeu rápido a servir sem ser vista, a baixar os olhos, antecipar necessidades. O corpo ali não era desejado, era funcional. E isso, de certa forma, doía menos. Os anos passaram sem anúncio. Isadora cresceu dentro de uma rotina que não prometia saída. Não era infeliz em explosões. Era em silêncios longos. Observava mulheres da sua idade chegarem e partirem. Algumas casadas, outras contratadas, todas seguindo caminhos que nunca se cruzavam de verdade. Foi em uma tarde chuvosa que o destino, sem pedir permissão, a observou de volta. Henrique Alvarenga chegou à pensão com uma mala pequena e expressão cansada. Não parecia hóspede comum. Vestia-se com discrição elegante, como alguém que aprendera a se misturar sem desaparecer. Engenheiro ferroviário, fora transferido temporariamente para Monteverde. Isadora levou-lhe o chá sem dizer palavra. Ele agradeceu olhando diretamente para ela. Algo raro naquele lugar. Não houve insistência, nem curiosidade imprópria. Apenas presença. Nos dias seguintes, Henrique manteve o mesmo hábito. Chá no fim da tarde, leitura silenciosa, pagamentos corretos. Nunca perguntou nada. Nunca exigiu além do necessário. Isso, paradoxalmente, desestabilizou Isadora mais do que qualquer abuso explícito. Ela não estava acostumada a ser ignorada com respeito. Certa noite, ao devolver-lhe um livro esquecido na sala comum, Henrique falou: "Você lê?" A pergunta era simples, mas ninguém jamais a fizera. "Aprendi antes de tudo", respondeu. Henrique sorriu de leve. Não um sorriso de conquista, um sorriso de reconhecimento. Aquele foi o início do chamado. Não para o amor, não ainda, mas para a possibilidade de ser vista não como dívida quitada, e sim como existência intacta. Isadora não sabia, mas o som das moedas que a venderam começava lentamente a perder força diante de um silêncio novo. Um silêncio que não oprimia. Chamava. A presença de Henrique Alvarenga na pensão não alterou a rotina de Isadora de imediato. Ele não ocupava espaço além do necessário, não chamava a atenção, não interferia. E ainda assim, tudo parecia ligeiramente deslocado quando ele estava por perto, como se o ar se organizasse de outro modo. As conversas entre eles eram breves, quase técnicas, livros, o clima, os horários dos trens, nada que pudesse ser interpretado como aproximação imprópria. A pensão, no entanto, percebia, sempre percebia. Olhares longos demais eram suficientes para gerar narrativas próprias. "Não se esqueça de onde está", alertou uma das funcionárias mais antigas. "Homens como ele passam, nós ficamos", Isadora sabia, não precisava ser lembrada. A aliança que se formou entre ela e Henrique não foi verbalizada. Nasceu de pequenos gestos. Um livro deixado propositalmente na mesa comum, um comentário anotado à margem, um silêncio compartilhado na varanda
enquanto a chuva caía sobre os trilhos. Henrique jamais perguntou por que Isadora estava ali, e ela jamais explicou. Esse pacto implícito era por si só proibido, porque não se baseava em uso, mas em escolha. A ruptura veio quando Horácio Brandel retornou à pensão após meses ausente. Observou o ambiente com olhos experientes demais para detalhes sutis. Notou a presença constante de Henrique. Notou o modo como Isadora já não se encolhia ao passar. Você se esqueceu do acordo, disse ele, em tom baixo, mas firme. Isadora não respondeu. O acordo nunca fora escrito, mas pesava como se estivesse gravado na pele. Brandel deixou claro que a permanência de Henrique tornava a situação inconveniente. A pensão não era lugar para vínculos, era para trânsito. Se Isadora começasse a parecer escolhida, o equilíbrio se quebraria. Henrique percebeu a mudança, o cuidado excessivo, o afastamento sutil. Minha presença causa problemas, disse certa noite. Posso procurar outro lugar. Isadora sentiu a antiga sensação de substituição retornar, a facilidade com que tudo podia ser retirado. Não é sobre você, respondeu. É sobre o que representaria se ficasse. Henrique compreendeu mais do que ela imaginava. Pela primeira vez, falou de si. Também já fui vendido, disse. Não por moedas, mas por expectativas. E levei anos para entender que aceitar não era o mesmo que escolher. A frase abriu uma fresta perigosa. A cidade de Monteverde começou a comentar. Não com indignação moral, mas com cálculo social. Uma mulher da pensão não atravessava limites sem custo. A aliança entre eles, ainda que silenciosa, afrontava uma ordem tácita. Brandel foi direto. Henrique deveria partir antes que a situação exigisse correção mais dura. Henrique decidiu ir. Não por medo, mas por entender que ficar naquele momento colocaria Isadora em risco. A despedida foi breve, sem promessa, sem gesto grandioso. Você não me deve nada, disse ele. Isadora assentiu, mas sabia que não era verdade. Não se devia amor, mas se devia honestidade. A aliança proibida foi rompida antes de se tornar visível, mas algo havia sido pactuado de forma irrevogável. Isadora já não pertencia àquele lugar, mesmo que ainda estivesse nele. A partida de Henrique Alvarenga não deixou vestígios visíveis. Nenhum quarto vazio por muito tempo. Nenhuma conversa interrompida. A pensão seguiu funcionando com a eficiência habitual. Mas, para Isadora, o espaço tornou-se mais estreito. Como se tudo lembrasse o que não fora permitido continuar. Ela voltou ao trabalho com disciplina quase mecânica. Servia refeições, arrumava quartos, mantinha os olhos baixos. O corpo obedecia, a mente não. Pela primeira vez, Isadora percebia com clareza o que lhe fora retirado. Não por violência, mas por conveniência social. O segredo começou a se revelar não sobre Henrique, mas sobre ela mesma. Certa manhã, ao organizar o escritório da pensão, Isadora encontrou uma caixa antiga esquecida no alto de um armário. Dentro, papéis amarelados, recibos, anotações de contas. Entre eles, um pequeno caderno de capa azul. O nome de Horácio Brandel estava na primeira página. Ela não procurava nada. Ainda assim, leu. As anotações registravam transações antigas, acordos informais, valores pagos para resolver situações. Entre eles, uma linha curta, quase impessoal. Dívida Lins, quitada, moedas entregues, responsabilidade assumida. Não havia assinatura de Isadora, não havia consentimento formal. Apenas um registro contábil, a confirmação fria de que sua vida fora reduzida a uma equação resolvida. O choque não veio em forma de lágrimas, veio como lucidez. Isadora percebeu que nunca fora funcionária, fora garantia. Nos dias seguintes, começou a observar a pensão com outros olhos. As regras não escritas, as rotas de saída que ninguém usava. As histórias semelhantes sussurradas por outras mulheres que chegaram jovens demais e envelheceram cedo demais. A descoberta final veio com a ajuda inesperada de Dona Matilde, cozinheira antiga, que falava pouco e via tudo. Você sabe que poderia ir embora, disse ela certa noite, enquanto fechavam a cozinha. Sua dívida já foi paga há anos. Ele só não disse porque não convém. Isadora sentiu o chão se reorganizar sob os pés. Por que ninguém me contou? Perguntou.
Porque mulheres que descobrem que podem sair são perigosas, respondeu Matilde sem dureza. Apenas verdade. O segredo não era apenas que Isadora fora vendida, era que permanecera ali por ignorância cultivada. A lembrança de Henrique retornou com clareza incômoda. Ele não a havia tratado como alguém temporária. Havia se despedido como quem sabe que algo foi interrompido, não encerrado. Isadora decidiu escrever-lhe. Não uma declaração, uma comunicação. A carta era simples. Informava que ela não estava presa, que em breve deixaria Monteverde, que não esperava nada, apenas precisava que ele soubesse que a escolha agora era dela. Ao dobrar o papel, Isadora compreendeu que aquela era a verdadeira descoberta. O amor não começara com Henrique, começara quando ela deixara de se ver como mercadoria. E essa consciência era irreversível. A decisão de Isadora de deixar a pensão não foi recebida com escândalo imediato. Foi recebida com descrença. Em Monteverde, mulheres não partiam sem autorização explícita. Partiam apenas quando substituídas. O simples ato de arrumar suas poucas coisas já era visto como afronta. Horácio Brandel tentou primeiro a estratégia do cansaço. Você não tem para onde ir, disse, como quem oferece um conselho. A cidade é pequena, as pessoas lembram. Isadora ouviu sem tremer. Também lembram quando alguém fica, respondeu. A resposta correu mais rápido do que ela esperava. Não como fofoca, mas como inquietação. Outras mulheres passaram a observá-la com atenção silenciosa. Não admiração aberta, expectativa. Se Isadora conseguisse sair, algo nelas também se moveria. A aprovação tornou-se coletiva quando Brandel ameaçou cortar apoio financeiro a famílias ligadas à pensão. Não era vingança direta, era advertência social. Cada decisão de Isadora parecia atingir mais gente do que ela mesma. Ela hesitou. Pela primeira vez, sentiu o peso de escolher sem sacrificar terceiros. Foi Dona Matilde quem quebrou o impasse. Ele sempre usou o medo de um para manter todos, disse. Se você ficar, nada muda. Se sair, muda para sempre. Isadora compreendeu que a liberdade raramente é individual no início. É um risco compartilhado. Com ajuda discreta, organizou sua partida. Um quarto alugado em outra cidade. Um trabalho simples prometido por conhecidos de Matilde. Nada romântico, apenas viável. A tensão atingiu o auge na noite anterior à partida. Brandel confrontou Isadora diante das outras funcionárias. Esperava humilhação pública. Recebeu silêncio firme. Não devo mais nada, disse ela. Nem moedas nem obediência. Ninguém a aplaudiu, mas ninguém a contradisse. Na manhã seguinte, Isadora atravessou a estação com uma mala leve demais para 10 anos de vida. Algumas mulheres a observaram partir, outras desviaram o olhar. Todas entenderam. Dias depois, Brandel perdeu contratos, não por punição direta, mas por desconfiança crescente. O controle que exercia começava a falhar, não porque fora denunciado, mas porque fora desafiado. Enquanto isso, Isadora enfrentava sua própria aprovação. A liberdade sem garantias. O mundo fora da pensão era maior, mas não mais gentil. Trabalhou muito, dormiu pouco. Aprendeu a existir sem ordens claras. E, em meio à incerteza, recebeu uma resposta à carta que enviara. Poucas linhas, escrita contida. Se a escolha agora é sua, então posso perguntar se ainda deseja ser encontrada. Isadora dobrou o papel com cuidado. A aprovação não terminara, mas, pela primeira vez, o futuro não exigia submissão, apenas coragem. O reencontro não aconteceu como Isadora imaginara, nos momentos de cansaço. Não houve corrida pela plataforma, nem promessas apressadas. Henrique Alvarenga chegou à pequena cidade onde ela agora vivia em um fim de tarde comum, trazendo consigo apenas o tempo necessário para conversar. Sentaram-se em um banco de praça. Pessoas passavam. A vida seguia. Não voltei para resgatar ninguém, disse ele. Voltei porque você pediu para ser vista. Isadora sorriu. Um sorriso ainda cuidadoso, mas verdadeiro. Henrique falou sobre os meses longe de Monteverde, sobre trabalhos recusados por não aceitarem atalhos, sobre aprender tarde demais que dignidade não é prêmio, é ponto de partida.
Isadora contou-lhe sobre o medo de partir, sobre o silêncio quebrado, sobre a estranheza da liberdade. Não houve heroísmo, apenas honestidade. O amor se construiu ali como se constroem coisas que duram. Devagar, sem espetáculo. Henrique não ofereceu salvação. Isadora não ofereceu submissão. Encontraram-se como iguais. Casaram-se meses depois, sem luxo. A aliança que Isadora usou não substituía as moedas que a venderam. Resignificava-as. O valor agora não vinha de troca, vinha de escolha. Com o tempo, Isadora abriu uma pequena casa de acolhimento para mulheres em trânsito. Não um abrigo caridoso, mas um lugar de passagem segura. Nunca falou em resgate, falava em saída. Monteverde continuou existindo. Horácio Brandel também. Mas seu poder já não era invisível. A história de Isadora circulava não como denúncia, mas como possibilidade concreta. Quando perguntavam como uma mulher vendida por moedas fora coroada por amor, Isadora respondia com serenidade firme. Primeiro precisei me coroar com dignidade. O legado não foi o casamento, foi a escolha consciente, e o amor finalmente pôde existir, não como compensação pelo passado, mas como continuidade de uma vida que agora lhe pertencia. O reconhecimento público não encerrou os conflitos, apenas mudou sua natureza. Lunária do Norte era lenta para aceitar transformações profundas. O que antes era sussurro tornou-se debate aberto. Alguns viam em Elisa um precedente perigoso, outros uma exceção incômoda demais para ser ignorada. Ela sabia, não bastava ser aceita. Era preciso sustentar o espaço conquistado sem se endurecer para isso. Tomás percebeu que amar agora exigia vigilância constante contra velhos impulsos. Em momentos de tensão, ainda sentia o desejo de recuar, de resolver tudo sozinho, de poupar Elisa do desgaste. Mas compreendeu que protegê-la por exclusão seria apenas outra forma de silenciamento. Permanecer ao lado dela significava expor-se junto. A cidade passou por um período instável. Antigos acordos ruíram, novos líderes emergiram, alguns estaleiros fecharam, outros se adaptaram. A Casa Montalvez deixou de ser símbolo de intocabilidade e passou a representar resistência ética. Não era unanimidade, mas era referência. E referências atraem tanto aliados quanto opositores. Elisa começou a receber visitas inesperadas. Mulheres de famílias influentes, jovens aprendizes, viúvas administrando heranças frágeis. Não buscavam conselhos técnicos apenas. Buscavam confirmação de que era possível ocupar espaços sem pedir desculpas por existir neles. Elisa ouvia mais do que falava. Sabia que exemplos impõem mais do que discursos. Catarina, agora distante da sombra da irmã, decidiu deixar Lunária por um tempo. Não por fuga, mas por escolha própria. Queria aprender, errar, construir algo que não estivesse atrelado a sacrifícios alheios. A despedida foi simples, sem promessas eternas. Apenas respeito mútuo, algo novo entre elas. A ausência de Catarina fez Elisa revisitar memórias antigas. Pela primeira vez, não com culpa, mas com lucidez. Entendeu que proteger não deveria significar desaparecer, e que amar não exigia ocupar o lugar de ninguém. Aquela compreensão tardia não a entristeceu. Libertou-a. Um novo desafio surgiu quando uma crise externa ameaçou as rotas marítimas do norte. Pressões políticas, bloqueios velados, interesses cruzados. Os Montalvez precisaram negociar com grupos que desprezavam a nova postura ética da casa. A tentação de ceder foi real. As consequências de não ceder, ainda maiores. Elisa foi clara. Se sobrevivermos traindo o que nos sustenta agora, perderemos mais do que negócios. Perderemos o que nos mantém inteiros. Tomás concordou, mesmo sabendo que aquela decisão poderia custar quase tudo novamente. Pela primeira vez, a escolha não foi um ato de coragem isolada. Foi alinhamento. A aprovação coletiva retornou, mais dura, mais visível. Greves, interrupções, ataques indiretos à reputação de Elisa. Cartas anônimas circularam. Algumas a acusavam de manipulação, outras de ambição desmedida. Ela leu poucas. Aprendera que nem toda acusação merece resposta. O apoio veio de onde menos esperavam.
Antigos trabalhadores, capitães menores, comerciantes antes ignorados pelos grandes acordos. Pessoas para quem a nova forma de negociar significava sobrevivência real. Lentamente, uma rede se formou, menos poderosa, porém mais fiel. O impacto foi gradual. Não houve vitória espetacular. Houve continuidade. E, em Lunária, continuar já era revolucionário. Elisa entendeu que o legado mais sólido não era o que se anunciava em praças, mas o que se mantinha quando ninguém estava observando. Em casa, a relação com Tomás amadureceu longe de idealizações. Havia desacordos, cansaço, silêncios necessários, mas nenhum deles era imposto. Tudo era conversado. Quando erravam, corrigiam juntos. Quando acertavam, não buscavam aplauso. Certo dia, Tomás confessou algo simples, porém definitivo. Passei a vida acreditando que amar era perder. Hoje sei que perder era não tentar. Elisa sorriu sem responder. Não precisava. Aquela frase não era promessa. Era constatação tardia e suficiente. Anos depois, Lunária já não era a mesma cidade. Ainda dura, ainda negociadora, mas menos silenciosa diante de injustiças travestidas de tradição. Não por causa de Elisa apenas, mas porque alguém ousara sustentar uma escolha sem se esconder atrás dela. Quando perguntavam a Elisa se valera a pena ter assumido o lugar da irmã, ela respondia com honestidade. Não sei se valeria para qualquer pessoa. Para mim, foi o caminho que revelou quem eu era. Não romantizava o sacrifício. Reconhecia a travessia. A casa Montalvez tornou-se espaço de passagem, não de aprisionamento. Pessoas vinham, aprendiam, seguiam. Elisa incentivava partidas tanto quanto permanências. Não confundia legado com posse. Em uma tarde tranquila, observando o porto, Elisa percebeu algo simples. Não sentia mais a necessidade de provar nada. Não a cidade, não a família, nem a si mesma. A paz que encontrara não vinha da ausência de conflito, mas da coerência mantida apesar dele. Tomás, ao seu lado, já não carregava o peso do passado como sentença. A memória da primeira esposa deixara de ser culpa e tornara-se parte da história, respeitada, não temida. Amar Elisa não apagava Beatriz, apenas quebrava o ciclo do medo. Quando Catarina retornou anos depois, encontrou uma irmã diferente. Não mais a que sustentava tudo sozinha, mas alguém que caminhava acompanhada sem se diminuir por isso. O reencontro foi sereno, adulto, livre de dívidas emocionais. O destino, afinal, continuava sendo tratado como acordo em Lunária. A diferença era que agora, alguns acordos incluíam escuta, escolha e responsabilidade compartilhada. Não era utopia, era avanço possível. Elisa Ravenna não se tornou símbolo por desejar ser. Tornou-se porque recusou desaparecer quando todos esperavam silêncio. Sua história não prometia finais perfeitos, apenas a dignidade de escolhas assumidas até o fim. Que assim, sem grandiosidade, concluiu-se a travessia. Não como conto de redenção fácil, mas como legado real. O amor que nasce da verdade não exige sacrifícios silenciosos, exige presença. E quando finalmente reconhecido, transforma não apenas quem o vive, mas o mundo que o observa.